Hoje é dia do câncer e você sabia que a doença não tem uma causa única? Há diversos fatores externos e internos. A Organização Mundial da Saúde tem como meta reduzir 25% os óbitos por doenças não transmissíveis até 2025. No total, estima-se que 1,5 milhão de mortes anuais por câncer poderiam ser evitadas com as medidas adequadas. Ao vivo, a gente conversa agora com o médico oncologista Giuliano Borges, que vai falar justamente sobre esse assunto. O doutor Giuliano já está aqui conosco. Boa tarde, prazer recebê-lo no Balanço Geral, doutor. Boa tarde, é sempre um prazer participar dos programas e a gente comentar e divulgar hoje a respeito desse dia que é extremamente importante para todo o mundo, literalmente, né? Todos os países do mundo enfatizam o dia de hoje como combate ao câncer. Doutor, quais são os cânceres mais comuns, principalmente aqui no nosso país? Ainda o tumor mais comum é o câncer de pele, né? Ele tem um fator de risco associado com a exposição ao sol e, felizmente, esse tumor é um tumor mais fácil de ser tratado e, habitualmente, só os casos de melanoma, que é um tipo específico de tumor, que são tumores mais graves. A prevenção, né, evitar a exposição solar excessiva, principalmente as pessoas que têm a pele mais clara, e usar o protetor solar. Né? Claro que, independente disso, tem algumas pessoas que têm essa predisposição e que, infelizmente, vão levar a ter diagnóstico de câncer de pele. Então, mas na grande maioria dos casos, é um tratamento basicamente cirúrgico, retira a lesão e o paciente está curado. Agora, são fatores, né? São situações que acabam gerando a problemática do câncer de pele que já são conhecidas por serem externas, como, por exemplo, né, a presença constante ao sol, aquelas pessoas que acabam não se cuidando, não passando protetor solar. Mas há muito tempo eu li numa revista que mulheres com câncer de mama, em uma pesquisa que foi divulgada, que a questão de mágoa, de ressentimentos, de problemas relacionados até à questão psicossomática, né, que vão guardando e situações que não compartilham, podem gerar, sim, o câncer em determinadas situações. Isso é comprovado cientificamente, doutor Giuliano? Olha, isso é um assunto extremamente interessante e é o grande foco que eu estou estudando agora. Eu vou fazer uma correlação com o tratamento baseado em imunoterapia. A imunoterapia é o grande diferencial, o grande tratamento agora para boa parte dos tipos de câncer, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma perspectiva muito pobre de tempo de vida, ou praticamente muito pequenas as taxas de cura para boa parte dos tumores, e agora com a imunoterapia a gente está lançando uma nova perspectiva, inclusive taxas de cura que são consideráveis para um tumor que antigamente não tinha cura. O que é imunoterapia? São medicamentos injetáveis de alta tecnologia que desmascaram as células do câncer, ou seja, elas deixam o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa, mais inteligentes para o nosso próprio organismo destruir o tumor. Então, se eu estou falando aqui que atualmente a imunoterapia é o grande diferencial no tratamento, eu estou falando de imunidade. Quando eu falo de imunidade, eu estou falando em se alimentar bem, né, para ter uma resposta de anticorpos adequada e ter o sistema imunológico. E, nesse caso, qual é uma contraindicação para ter resposta com a imunoterapia? São o uso de corticoides, dexametasona, prednisona, meticortem, que são os remédios que são corticoides, eles diminuem o sistema imunológico, ou seja, eles bloqueariam o efeito da imunoterapia. Então, se a gente correlacionar que corticoide, cortisol, diminui a imunidade e não funcionaria as imunoterapias, que são os tratamentos são os grandes tratamentos de diferença de taxas de cura para o câncer, eu posso associar o quê? Ao estresse, ansiedade, como aumento do cortisol, e isso diminui a imunidade e seria um potencializador da proliferação de célula. A gente sabe que fatores de risco, como pacientes transplantados que têm que tomar medicação para baixar a imunidade, ou pacientes com HIV que não fazem o tratamento e desenvolvem a síndrome da imunodeficiência humana, que tem um CD4 muito baixo, aumenta o potencial
de câncer. E a gente vê isso claramente, né, quando uma pessoa está muito estressada, muito ansiosa, que habitualmente acontece o quê? Se tem herpes labial, aparece herpes labial, por quê? Tem proliferação de vírus decorrente do estresse, do excesso de cortisol, baixa da imunidade. Então, se eu concluísse com relação a isso, atualmente, se o melhor tratamento na grande parte dos tumores é a imunoterapia, uma pessoa com estresse, com cortisol aumentado, o remédio não vai ter efeito. Muito interessante, interessante demais. Agora, doutor, a questão da hereditariedade. Existem casos de pessoas que têm o câncer que ninguém da família teve e que foi, inclusive, uma surpresa o diagnóstico. Mas tem pessoas que já têm um histórico familiar. Isso é comum? Isso, assim, ó, a gente sabe que os fatores de risco, a história familiar é algo bastante importante, né? Mas quando a gente faz os testes, habitualmente testes de sangue, para identificar o que a gente atualmente na parte médica conhece, seria em torno de 5%, vamos dar um exemplo dos casos de câncer de mama, a gente consegue fazer uma explicação genética. Mas a gente sabe que, então, que teria uma explicação genética, que a pessoa nasce com essa mutação e tem 50% de chance de passar essa herança genética de aumento de taxa de risco para os filhos, né? Porque metade do DNA vem da mãe, metade vem do pai. Mas a gente também sabe que mesmo com esses testes genéticos de sangue negativos, quem tem história na família tem uma predisposição aumentada. Aí a gente pode vincular a parte genética que a gente não conhece, a perfil, né, do paciente. Vou dar um exemplo, a população japonesa tem uma taxa muito alta de câncer de estômago e uma taxa baixa de câncer de próstata. Isso pode ser por questões genéticas da genética dos japoneses, pode ter mistura com relação à alimentação, e isso também a gente fica confuso nesse dado. Eu posso ter uma história familiar forte, por a característica genética, mas que a gente não consegue explicar por mutação, e habitualmente também essa família tem o mesmo perfil, né, de características alimentares, culturais, então pode ser relacionado a isso, né, que a gente comentou, por exemplo, exposição solar com câncer de pele, talvez a família que não use protetor solar vai passar essa herança, essa cultura para o restante da família, né? Diferente de uma família que passa protetor solar, vai passar essa informação para os filhos, né? Então, pode ter correlação tanto genética, que a gente consegue explicar por mutação em torno de uns 5%, como história familiar, como eu falei, com relação aos japoneses, como também questões culturais envolvidas. Muito obrigado, doutor Juliano. Prazer falar com o senhor aqui. Logicamente, são algumas informações, entre tantas que nós poderíamos obter através do conhecimento do doutor. Um abraço, boa tarde. Muito obrigado, um abraço a todos.